Nenhuma outra área dentro da igreja e da teologia tem sido tão afetada como a soteriologia, a doutrina da salvação. A doutrina mais importante, o grande propósito da encarnação, morte e ressurreição de Cristo: justificar, redimir, salvar pecadores. Esta é a grande obra. Por isso que eu não entendo essas igrejas, as promessas, a rosa ungida, o carro ungido, Deus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e não sei o que. E a salvação? Vi nesses programas de TV aí, esses aí que você conhece, aquele que fala baixinho, vem ser meu parceiro, aquele. Você sabe, bandeira amarela, quanto testemunho, eu vomitei o câncer e a tênia, a saginata e a sólio, aleluia. Palmas para Jesus. Eu tinha um olho de peixe do tamanho da minha cabeça, Deus curou, glória a Deus. Eu tinha esporão, esporinho, eu tinha o diabo e Deus tirou, aleluia. Aí um dia estava a mulher na fila. Pastor, essa noite eu fui salva. Deus perdoou meus pecados, eu senti. O pastor, tudo bem, mas o que ele curou? O que ele fez? Pastor, eu fui salva. Palmas para Jesus. Próximo. Isso não é para rir. Sabe o que eles estão fazendo? Percorrendo o mar para buscar um prosélito. E estão fazendo 2 vezes mais filhos do inferno, dando uma falsa segurança de salvação, diminuindo o sangue de Cristo, o sangue daquela cruz. E o principal propósito, desde a promessa de Gênesis: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça, esse ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, este a cabeça. Ali começa a primeira profecia do Messias, Redentor e Salvador. Essa doutrina tem sido adulterada, esquecida, mal interpretada. Então nós temos uma nação que tem 50 milhões de evangélicos e a maioria nunca foi salva. Um dia me convidaram para fazer uma entrevista e responder uma série de perguntas. Uma das perguntas estava escrito, era assim: Pastor Paulo, você acredita que dentro de poucos anos o Brasil será uma nação completamente evangélica? Terá nela a maioria evangélicos? Eu disse assim: baseado em que fatos vocês estão dizendo isso? Baseado em que fatos você diz que a nossa nação é evangélica? Baseado em que fato você diz que esses 50 milhões de pessoas evangélicos se dizem cristãos, são cristãos? A grande verdade é que a maioria não possui nem uma doutrina da segurança da salvação, e nem da certeza da salvação. Então talvez você entrou aqui com doenças e queria uma cura, entrou aqui com um casamento complicado, com problemas emocionais, e tem tantas necessidades, mas nenhuma delas se equivale à vida eterna. Nenhuma delas é mais importante do que ser justificado por Cristo. Nenhuma delas. 1 João diz: e temos nele, Cristo, esta promessa. Qual? A vida eterna. E você precisa saber algo essa noite sobre a salvação. Você precisa saber algo hoje sobre a vida eterna. Você precisa hoje parar, pelo menos hoje, e pensar um pouco na sua eternidade. Quem conhece Jonathan Edwards? Ele disse, e Ravenhill repete muito: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. O que significa gravar a eternidade nos meus olhos? Que eu viva na terra tendo em mente a eternidade. Que eu viva na terra, trabalhe, estude, exerça um ministério, exerça qualquer coisa, tendo em mente a eternidade, a vida eterna, tendo em mente a ressurreição em Cristo. Para nós entendermos um pouco, eu vou ser rápido, sobre salvação, e todos aqui precisam saber, e nós não vamos deixar isso ser relativizado, humanizado, nem pluralizado.
Vamos ter uma certeza da segurança da salvação. Abre todos comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 13. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aqui. Presta muita atenção. Eu preciso da sua atenção, preciso que você compreenda, assimile, entenda as Escrituras. Jesus aqui vai citar para nós, e nós vamos entender a segurança da salvação. Primeiro ele vai dizer aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, espaçoso o caminho. Depois ele diz: entrem pela porta estreita, e apertado é o seu caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Primeira coisa que nós precisamos aprender: muitas pessoas se fiam apenas em uma parte da verdade. Isso é um grande problema. Se você tem meio evangelho, você não tem o evangelho. Se você tem meia teologia, você não tem a teologia. Se você tem metade da palavra, você não tem, porque Timóteo diz que ela é inspirada, ela é divina e ela é suficiente para toda a boa obra. E aqui ensina duas verdades que nós esquecemos. A primeira verdade que ele ensina é da porta. Existe uma porta estreita, a porta que leva alguém à salvação. Ele está dizendo aqui do caminho da salvação. Ele diz que para ser salvo, existe uma porta, um meio, e todos nós acreditamos que para o homem ser salvo, existe uma só porta, e é Cristo Jesus. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação debaixo da terra, a qual devemos ser salvos, o que é Cristo Jesus. Então exclui todos os deuses e santos e todo o paganismo. Só há uma porta, o tabernáculo, que é um tipo de várias coisas, e também é um tipo da salvação. A entrada do tabernáculo era constituída de uma só porta, e ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Nós concordamos. O que essa porta também mostra aqui? A doutrina da justificação pela fé somente, e não pelas obras da lei. Foi o grande tema da reforma protestante. Foi a espinha dorsal quando Lutero vai ler Romanos e vai ver de fé em fé. Ele vai ler o texto do 14, 15 e 16 de Romanos 1. Logo ele entende que o homem não é justificado por obras e pela fé. Então, como Deus salva um pecador? Como você é salvo? Como você sabe que é salvo? Como que Deus justifica? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 e 3, 23. Logo, se todos pecaram, não há exceção para pecadores. Todos devem pagar o preço, a condenação do inferno. E por que Deus condena? Por causa da justiça. Um Deus justo tem que condenar pecadores. É justo ele condenar. E se Deus salva você, é o dilema da Escritura: como Deus salva um pecador sem deixar de ser justo? Deus não simplesmente pode abrir as portas do inferno e soltar as pessoas. Você não pode ser simplesmente perdoado, porque é justo você ser condenado. Suponhamos que alguém tem uma filha de 4 anos, linda, maravilhosa. Essa menina é charmosa, ela é o amor da sua vida, depois da sua esposa, a quem você deve amor maior que para a filha, segundo as Escrituras. Essa menina linda, o presente de Deus, depois de anos tentando engravidar, sua esposa se engravida e ela nasce.
Por um descuido de vocês, essa menina é raptada. Ela é violentada sexualmente, ela é esquartejada. Eles conseguem encontrar o assassino. Ele é réu confesso, ele confessa. Diante do seu tribunal, diante do juiz. O juiz é amoroso, se compadece dele. O juiz solta esse bandido. Presta esse juiz? Vale alguma coisa esse juiz? Me diz, é justo? Se o juiz é justo, o que ele tem que fazer? Condenar o assassino. A mesma coisa, se Deus não condenar você, se Deus não condenar o pecador, Ele não pode ser justo. Assim como o juiz não pode deixar aquele assassino livre, se deixar ele se torna injusto, Deus não pode te perdoar, Deus não pode deixar que você vá ao inferno, não pode deixar, se ele for justo. Então o dilema: como é então que Deus salva? Como é então que eu sou perdoado? Como é que Deus justifica-me sem deixar de ser justo? A resposta está: matando Cristo na cruz. Quando Deus perdoa você, os seus pecados ainda estão lá. A dívida com o Estado não foi quitada, a dívida com o céu não foi quitada, a dívida com Cristo não foi quitada. Você foi perdoado, mas os crimes estão lá, os pecados estão lá. Essa é a mensagem do Evangelho. Então como que Deus perdoa você? Ele perdoa você matando Cristo na cruz. Quando Ele mata, Ele satisfaz a justiça dEle, matando Cristo. Isaías 53:10. E foi do agrado do Pai moê-lo, esmagá-lo na cruz. Então, através de Cristo, Deus é justo e justificador. Ele perdoa você sem deixar de ser justo. Ele paga a sua dívida. Esse termo é um termo forense. Não significa que você se torna justo, impecável. Significa que você torna sem culpa, quitado a dívida. Então Deus, para salvar um pecador, tem que esmagar o filho dele, tem que enfermar e dilacerar o filho dele, tem que despejar a justa, violenta e santa ira dele, na cruz do Calvário, sobre Cristo. Então, quando uma pessoa, escute, ela é justificada por isso. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Como que alguém chega na salvação? O fato dele ter morrido não justifica a todos. Pela loucura da pregação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, Marcos 1,14, diz o quê? O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando a palavra te foi pregada, quando a palavra te é pregada, quando o Evangelho te é pregado, você se arrepende e você crê. E quando você crê, você é justificado. Você é justificado pela fé, não pelas obras, não pela habilidade de cumprir a lei, não porque deixou o cabelo até nas costas, a saia, não pela liturgia, não pelo batismo, não pela língua estranha, os dons carismáticos, não, porque você creu na suficiência do sacrifício, porque você creu nos méritos de Cristo naquela cruz, porque você se arrependeu das suas obras. É assim que um pecador é justificado. Isso é a porta. Só que se eu aprender só essa verdade, ela não é suficiente. Isso significa a porta estreita, entendeu? Ela é estreita. Ela é uma porta que, para passar por ela, algo tem que ser feito, uma obra tem que ser feita. Agora eu tenho que aprender a segunda verdade. Estreita é a porta, e apertado, ou estreito, também é o caminho. O que está acontecendo? Muita gente está dizendo ter passado pela porta estreita, mas está andando num caminho largo. Muita gente diz ter sido salva, ter sido convertida, ter sido justificada, porque passou pela porta, a fé
e o arrependimento. Mas a evidência que alguém passou pela porta estreita é que essa pessoa está agora andando pelo caminho estreito. Jesus então está ensinando aqui, está ensinando a segurança da salvação e a certeza da salvação, o caminho estreito. Então um caminho se chama, a porta se chama justificação, o caminho se chama santificação. A evidência que alguém foi justificado é que esse alguém está sendo santificado. Agora o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se dizendo salvas, muitas pessoas estão dizendo convertidas, muitas pessoas estão dizendo que nasceram de novo, que fazem parte da família dos céus, por ter passado a porta, mas não estão andando o caminho estreito. Se não estão andando o caminho estreito, a teologia não pode errar, elas nunca passaram pela porta estreita, nunca foram salvas. Qual que é a confiança que elas têm? A porta. O que é a porta? A profissão de fé, a confissão de fé, batismo, a porta, participar da ceia, a porta, a eleição, a porta, as obras, a porta. Os carismáticos pentecostais, os dons, a porta. É a minha garantia. Os usos e costumes, cabelo até no calcanhar cheio de lêndia, a porta. A saia, a porta. Os dons e aquela coisa toda, a porta. Por causa dessas coisas, as pessoas têm se fiado e têm pensado julgado serem salvas. Os arminianos pelo esforço e habilidade de cumprir a palavra. Os calvinistas porque foram eleitos antes da fundação do mundo. A eleição não é a garantia nem a segurança da salvação. Muito menos a habilidade de obedecer, cumprir as obras, porque pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. A evidência se chama regeneração. A porta significa ser regenerado. 2 Coríntios 5,17, o que está em Cristo, que diz que é salvo, justificado, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele foi transformado pelo sobrenatural. Ele não agregou um conjunto de normas e regras. Ele não mudou apenas o seu estereótipo. Ele não passou a frequentar um culto litúrgico. Ele era um osso seco, Ezequiel 37, perdido em seus delitos e pecados, filho da ira por natureza, corrupto em Adão. Quando ele foi confrontado com o Evangelho, o Espírito Santo acometeu aquele coração e o transformou uma nova criatura, e este nasce de novo, evidenciando a salvação. Essa é a evidência. Eu passo pela porta, sou justificado, automaticamente sou regenerado por passar pela porta. E a evidência da justificação e a regeneração é a santificação.